A paz do Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Estamos hoje dando início à nossa tarefa, né, que nós tínhamos dito para vocês, que nós iríamos começar, do livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Nós vamos trabalhar aqui. Hoje, por mais que as pessoas do mundo dizem que é o dia da mentira, mas tira isso de mente, tá? Queria, antes de tudo, deixar claro que nós não nos envolvemos com isso, nem brincamos com isso. Na verdade, não podemos nem brincar com isso. Não devemos brincar com isso, na verdade. Não é que nós não podemos, que não devemos brincar. Bom, o livro do Rick Warren, ele fala sobre, precisamente, né, sobre 5 propósitos. Mas essa semana nós vamos falar sobre a introdução desses propósitos, que o tema é: afinal de contas, por que motivo estou aqui? Por que você está nesse mundo? Né? Vamos procurar entender isso tudo para a gente poder nos localizar, nos conectar com Deus. Porque fazendo assim, a gente vai saber levar a vida como deve ser levada. Vamos lá? A gente vai entender isso. Temos alguns versículos aqui introdutórios que diz assim no versículo Provérbio, capítulo 11, versículo 28, que diz: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Ainda temos em contexto com esse versículo, Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e o versículo 8, que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar o fruto. Então, essa os versículos introdutórios. Você pode guardar esses versículos, né, com calma, aí anotados, para que nós possamos juntos entender. Então, o texto, o que nós vamos ler, tudo vai ter a ver com isso aqui. Bom, o primeiro ponto hoje, né, desses 7 dias, esses 7 dias, né, que vamos falar sobre esse tema, afinal de contas, por que motivo estou aqui, o primeiro dia hoje, que é dia 1º de abril, tudo começa com Deus. Não tem como não começar. Tudo começa com o nosso Deus. O maior problema hoje é que a gente quer começar com várias coisas. Vamos ler aqui um texto bíblico antes de nós darmos sequência aqui à nossa leitura. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vamos lá? Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanas, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Isto é, como diz aqui o texto, tudo neles começa nele e nele encontra o seu propósito. Então, tudo começa com Deus, né? O propósito, como diz aqui, o propósito da vida é muito maior do que a realização pessoal, a sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior do que sua família, sua carreira, ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspiração. Se você quer saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. É isso que às vezes faz com que as pessoas ela anda desencontrando com a vida. O desencontro da vida, que é chamado também da contramão deste mundo, que vivemos na contramão, né,
de Deus, vamos dizer assim, não com o mundo, a gente entra na contramão com Deus, porque a gente vai contra os princípios criados por Deus. Deus nos criou para para vivermos segundo o seu propósito. Deus nos criou para vivermos segundo a sua ideia. Então, por isso, nós temos que entender que nós temos aqui um Criador e temos um manual desse Criador. Sabe que quando um fornecedor, quando ele vai entregar algo, ele entrega algo com o manual daquele equipamento, porque quem fez aquele equipamento sabe de todas as maneiras como utilizar ele. E em alguns casos você pode perceber que quando a gente faz e usa o equipamento de forma inadequada, e aí acontece que ele se quebra rápido. Então o manual do Criador, o manual é exatamente a Bíblia Sagrada. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. Enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância, nosso destino. Todos os outros caminhos levam para um beco sem saída. Não vai nos dar uma saída para a nossa vida. É em Deus. Somente Ele pode nos dar a saída para tudo isso. Viver é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos, e não você usar Deus para o que deseja. A verdade é que a gente tende sempre a querer fazer segundo o que eu quero, segundo o seu desejo. Então, é muito importante isso. Tem uma coisa que Rick Warren fala aqui que me chama a atenção, é que os livros de autoajudas, eles são... Escute somente o que ele fala, que é muito interessante isso, eu quero ler para você aqui. Já li muitos livros que sugerem força para descobrir o propósito da vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto a partir do ponto de vista egocêntrico. Livro de autoajuda, até mesmo os cristãos normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito da vida. Aí tem aqui, dê a importância dos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas, defina que você é bom, aspire grandes objetivos, vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. Então, os livros de autoajudas e alguns até mesmo evangélicos ensina isso, mas o ponto de partida aqui não é esse. É o que eu concordo, que a gente na verdade precisa encontrar, porque esses aqui vão te ajudar até encontrar o sucesso, vão te encontrar alguns objetivos, mas nunca o propósito, porque o propósito só pode ser encontrado quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. É como diz o nosso querido Jesus lá em Mateus capítulo 16, versículo 25. Olha o que diz aqui esse texto, eu queria que você anotasse bem bonitinho para você aí. Olha só. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, o Evangelho é um Evangelho de perdas. É um Evangelho de perdas. Nós pregamos o Evangelho que nós temos que perder às vezes. E a autoajuda, na verdade, ele tende a colocar na mente das pessoas uma coisa de querer ganhar e nunca perder. E quando perdem, infelizmente, entram muitos deles em depressão, em decadência. Então precisamos centralizar isso em Deus. Quando centralizamos em Deus, como descobrir? Aí a pergunta é, como descobrir o propósito para qual você foi criado? E aqui existem duas formas. A primeira é a especulação. Vamos buscar, coisas em outro lugar, buscar informações, filosofias, sociologias, e um número de coisas para poder tentar encontrar uma solução. Que na verdade a solução
A outra forma de você encontrar um propósito de vida que as pessoas, e essa é a real, é a revelação. É você encontrar a revelação nas Escrituras Sagradas. Deus está na Escritura. Deus escreveu o seu livro para poder nos dar uma direção para a nossa vida. Vivemos perdidos porque nós não queremos nos centralizar na Bíblia. Vivemos perdidos porque queremos centralizar em nós mesmos ou em especulação de outras coisas. Quantas pessoas aqui, né? Tem aqui um doutor Rick Morshed, né? Que ele é um professor de filosofia e ele buscava, ele começou a fazer a seguinte pergunta: qual o significado da vida? E aí começou a escrever para mais de 250 filósofos a respeito desse assunto, e nenhum deles conseguiram, no final das contas, chegaram para o Dr. Igor Morshed e disse: quando você encontrar, por favor, nos informe. É isso que está acontecendo hoje. Isso é especulação, mas a revelação vai nos dar a certeza, vai nos colocar centrado na Bíblia, na Bíblia, e ela vai nos direcionar a entender qual é o propósito que Deus nos fez nessa terra. Então é muito importante isso para todos nós. Na verdade, Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte da nossa vida. Quando nós colocamos Deus como fonte da nossa vida, aí vamos entender tudo. Tá bom? Então, vamos procurar entender isso na íntegra e na prática. Então vamos lá. Vamos agora ler Efésios capítulo 1, versículo 11. Né? Você aí pode parar essa gravação, dar uma pausa, quer dizer, e para poder pegar a Bíblia. Às vezes as pessoas não são muito práticos de abrir a Bíblia rápida, né? Diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Desde esse versículo temos que o Rick Warren nos dá 3 descobertas. A primeira: você descobre a sua identidade e o seu propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. É se relacionando com Ele. A segunda é: Deus pensava a teu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. E terceiro, o propósito da sua vida cabe em cada outro, em um propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. Isto é, Deus te criou para ser eterno. E por isso precisamos encontrar o propósito aqui nessa terra. Deus nos colocou aqui para nós acharmos o propósito. Ok? Espero que você entenda isso. Leia o livro, compre o livro, vai ler o livro, porque o que eu faço aqui é apenas um resumo daquilo que nós lemos nesses pontos. Deus te abençoe e que você possa encontrar nessa primeira parte a questão: quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Então, procurar entender isso, ok? Deus te abençoe. Até amanhã com o segundo dia do livro Uma Vida com Propósito. Deus te abençoe. E fica o lembrete: o céu é o nosso limite.